Na aula de hoje nós vamos falar sobre razões e proporções e divisão proporcional, esses dois temas aí. Vamos lá. Razões e proporções. Proporção. O que é proporção? São duas frações iguais. Mas como que nós vamos descobrir se realmente essas duas frações formam uma proporção? Bem simples, né? É bem simples. A gente só multiplica cruzado. Então a gente faz 1 vezes 6. Elas são iguais, né? Então a gente faz 1 vezes 6 é igual a 2 vezes 3. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. Então, 6 é igual a 6. Então, são proporcionais. E a provinha real? Como é que a gente faz para saber se a provinha é real? Aqui nesse caso não vai precisar, mas no próximo exemplo nós vamos fazer essa provinha real. Então, 6 é igual a 6. Então, nesse caso aqui, é proporcional. Próximo. As razões 9 sextos, 12 sobre 8 formam uma proporção? Como que nós vamos fazer? Mesmo esquema que a gente fez na anterior, ok? 9 sobre 6 é igual a 12 sobre 8. A gente faz a multiplicação aqui cruzada, né? Vai ficar 9 vezes 8 é igual a 6 vezes 12. 9 vezes 8, 72. 6 vezes 12, 72. Então, elas formam uma proporção, né? Elas são iguais. Então, respondendo a nossa pergunta, as razões formam uma proporção? Sim, elas formam uma proporção. Agora, esse aqui. Calcule as seguintes proporções. Vamos lá. 6 sobre x igual a 9 sobre 12. A gente faz o mesmo esquema. A gente sabe que é um igual a outro, né? Então, a gente multiplica cruzado. Então, 9x é igual a 6 vezes 12. 9 vezes x, 9x. 6 vezes 12, nós fizemos no exercício anterior, 72. Tá multiplicando, esse número vai passar para cá, dividindo. 72 dividido por 9 vai dar 8. Então, ele está falando para a gente que o nosso x aqui vale 8. Então, como que a gente faz para saber se essa conta está correta? A gente vai lá nessa equaçãozinha aqui que a gente montou e substitui. Onde tem x, a gente coloca 8. Então, 9 vezes 8 igual a 12 vezes 6. 9 vezes 8, 72. 12 vezes 6, 72 também. Então, é proporcional esse exemplo, tá? Isso aqui, ó, é a nossa provinha real que eu tinha falado com vocês, tá? Próximo exemplo. X mais 5 sobre 3 é igual a x menos 1 sobre 5. Como que a gente faz? Mesmo esquema. Multiplica cruzado. Só que aqui tem um peguinha que nós temos que lembrar. Esse 5, ele está multiplicando tudo isso aqui. Ele não está multiplicando só o x ou só o 5. Ele está multiplicando tudo. Então,
nós vamos fazer o quê? 5 vezes, a gente coloca isso aqui em parênteses. Por quê? Porque ele está multiplicando tudo e não só um número. E a mesma coisa do lado de cá. 3 vezes x menos 1. Beleza, e como é que a gente multiplica isso aqui? Aquele famoso chuveirinho que os professores lá na escola não gostam de chamar de chuveirinho, né? Mas vamos falar chuveirinho aqui, ó, para vocês lembrarem. Então, 5 vezes x, 5 vezes 5. Então, mais vezes mais 5 vezes x, 5x, mais vezes mais 5 vezes 5, 25. Mesma coisa do lado de cá. 3 vezes x, 3x, mais vezes menos 3 vezes 1, 3. E agora? E agora nós fazemos o quê? Letras para um lado da equação, números para o outro lado da equação. Lembrando que, ao fazer essa separação, nós invertemos o sinal, nós passamos o número para o outro lado da equação com a operação inversa, ok? Como assim? 5x. Vamos passar esse 3x para cá, né? Então, tá positivo, ele vai passar negativo. Menos 3, o mais 25 está positivo, ele vai passar negativo, ok? E agora, como que a gente faz? Menos mais 5 menos 3x mais 2x. Menos 3 com menos 25, menos 28. Então, agora, a gente pega esse 2 e passa para lá dividindo. X é igual a menos 28 dividido por 2. Menos dividido por mais, menos 28 dividido por 2, 14. E aí, será que tá certo? Vamos fazer a nossa provinha real? A gente pega a equação aqui, ó. 5x mais 5 é igual a 3 vezes x menos 1. E aonde é x, a gente coloca menos 14. Então, vai ficar aqui, ó. 5 vezes menos 14 mais 5 igual a 3 vezes menos 14 menos 1. 5 vezes menos 14, menos 70. 5 vezes 5, 25. 3 vezes menos 14, menos 42. 3 vezes menos 1, menos 3. Ok. Menos 70 mais 25, menos 45. Menos 42 menos 3, menos 45 também. Por quê? Menos 42 menos 3. Aqui é uma soma ou uma subtração, não tem nenhum sinal de multiplicação, né? Então, isso aqui é lá joguinho de sinal. Sinais iguais, menos com menos, conserva o sinal do sinal e soma. Aqui, menos com mais, neste caso, conserva o sinal do número maior e subtrai, ou seja, qual é o sinal do número maior? É o negativo do 70, então a gente conserva ele e subtrai 70 menos 25, 45. 45 igual a 45, nós tiramos a nossa provinha real, né? Ou seja, é um número proporcional. Ok? Então, vamos agora para a nossa próxima etapa. Divisão proporcional. O que é uma divisão proporcional? Divisão proporcional é a forma mais justa de dividir entre duas ou mais pessoas um determinado valor. Mas como assim, Maria Paula? Vamos imaginar duas situações diferentes que o empresário encontrou para dividir o lucro mensal da sua empresa entre seus 3 funcionários, tá? O lucro da empresa dele foi de R$ 3.500.
deverá ser dividido da forma mais justa possível entre seus 3 funcionários, da seguinte forma. Então, nós temos aí 2 formas a ser dividido esses valores. Levando em consideração que cada funcionário trabalhou respectivamente 13, 12 e 15 horas, 13, 12 e 15 dias, desculpa. Então, levando em consideração que cada funcionário trabalhou respectivamente 13, 12 e 15 dias neste mês. E levando em consideração que cada funcionário faltou respectivamente 13, 12 e 10 dias neste mês. Ou seja, aqui é consideração, cada funcionário trabalhou, ou seja, aqui o que a gente tem? Qual é a forma mais justa aqui nesse exemplo? É quem trabalha mais, recebe mais, ou seja, quem trabalhou 15 dias vai receber mais do que quem trabalhou 13 dias, né? Então, vamos anotar isso aqui. A forma mais justa. Quem trabalha mais, recebe mais. Quem trabalha mais, recebe mais. Opa. E aqui, levando em consideração que cada funcionário faltou, respectivamente, 13, 12 e 10 dias neste mês. Ou seja, aqui qual é a forma mais justa? Quem faltou mais vai receber menos. Então, aquela pessoa que faltou 13 dias, ele vai receber menos do que aquela pessoa que faltou 10 dias, né? Então, a forma mais justa aqui é qual? Forma mais justa. Quem faltou mais recebe menos, né? Então, quem faltou mais recebe menos, beleza? Então, vamos aqui. Divisão proporcional. Vão existir 2 tipos de divisão proporcional: direta e inversa, ok? Então, existe a divisão diretamente proporcional e a divisão inversamente proporcional. Beleza? Vamos lá. Constante de proporcionalidade. Vamos ver aqui a diretamente proporcional, tá? Vamos falar sobre a constante de proporcionalidade. Para resolver questões de divisão proporcional, tanto direta quanto inversa, precisamos calcular o valor de K. Esse K vai ser a constante de proporcionalidade, ok? Então, independente da forma que é a divisão, se é proporcional, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, nós temos que calcular o valor dessa constante aí, ok? Eu usei o K, mas você pode usar qualquer letra, você pode usar um X, um W, um Y, beleza? Aí não vai fazer diferença pra gente nesse caso. A gente só tem que saber que a gente tem que calcular essa constante. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Dividir o número 100 em 2 partes diretamente proporcional a 2 e 3. Então, qual é o primeiro passo? Calcular o valor de K. Como que a gente calcula esse valor? Bem fácil. Primeiro passo, né? Calcular K. Deixa eu colocar aqui. Calcular o valor de K. Como que a gente calcula? A gente pega o valor de K. Qual é o valor de K aqui? É o nosso 100, não é? Ele quer dividir o número 100, então é o nosso total ali.
Então, o nosso total vai ser sempre a nossa constante. Desculpa, vai ser sempre vai ser sempre o nosso numerador. Vamos lá. Então, o nosso K vai ser o nosso numerador, vai ser uma divisão, tá? Então, o nosso numerador vai ser o 100, que é o nosso total, e a gente vai dividir pela soma das duas partes. Então, eu tenho 2 e 3 aqui, né? Então, a gente soma. Vamos lá, de novo. Dividir o número 100 em duas partes diretamente proporcional, a 2 e 3. Então, para calcular o valor de K, nós pegamos o K e dividimos pela soma das duas partes. Aqui ele já fala que tem duas partes, né? Que é o 2 e o 3. Então, a gente pega o valor dele, a gente pega o valor, o 100, e divide pelas duas partes. Então, vamos lá. 100, 2 mais 3, 5. 100 dividido por 5, 20. Então, o nosso K é igual a 20. A gente guarda isso aqui, tá? Que a gente vai usar. Agora, o nosso segundo passo. Nosso segundo passo, nós vamos descobrir as duas partes, ok? Então, aqui nós vamos ter que descobrir as duas partes. Então, dentro desse passo, nós vamos ter duas contas separadas. A primeira parte e a segunda parte. Então, a primeira parte. Primeira parte que ele não quer dividir em duas partes. Então, a primeira parte vai ser quem? Proporcional a quem? A 2. Então, proporcional a 2. Então, como que a gente faz? Bem tranquilo. Eu vou pegar o 2 e vou multiplicar pela constante de proporcionalidade, ou seja, por K. Qual é o valor de K? 20. Então, 2 vezes 20 dá 40, ok? E a nossa segunda parte vai ser o 3, né? Proporcional a 3. Então, a gente pega o nosso 3 e multiplica pela nossa constante. Então, 3 vezes 20 é igual a 60, ok? E como que a gente vai saber se isso aqui tá certo? A gente pega e soma isso aqui, ó. 40 mais 60 tem que dar o nosso valor total lá, que é 100. Deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa, então está correto. É bem simples, né? Tem um pouquinho de passo a passo, mas com a prática, vocês treinando, fica bem fácil. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Dividir o número 120 em 3 partes diretamente proporcionais a 2, 4 e 6. Mesmo esquema, mesma coisa. Então, ele quer dividir o número 120 em quantas partes? 3 partes diretamente proporcionais. Então, nosso primeiro passo, qual que é? Achar o valor da constante, né? Então, como que a gente faz? A gente pega o valor total, então no caso 120, então K igual a 120, e divide pela soma das 3 partes, então por 2 mais 4 mais 6. Então 120, 2 mais 4 mais 6, 12. 120 dividido por 12, 10. Então, o nosso K é igual a 10, ok? Nosso segundo passo. É calcular as partes. Nesse caso aqui são 3 partes. Então, a primeira parte vai ser proporcional a quem? Proporcional a 2. Proporcional a 2, né? Então, vai ser 2 vezes a constante. Qual o valor da constante? 10. Então, vai ser 20.
Segunda parte. Proporcional a 4. Então, vai ser 4 vezes o valor da constante. 4 vezes 10 vai ser 40. E a terceira parte vai ser proporcional a quem? A 6. Então, proporcional a 6. Então, vai ser 6 vezes o valor da constante. O valor da constante K vai ser 10. Então, 6 vezes 10, 60. Então, vamos fazer a prova real aqui? Prova real, o que a gente faz? Soma o valor de todas as partes e o resultado tem que ser o valor total. Então, aqui, vamos por aqui. Prova real. Prova real vai ser 20 mais 40 mais 60. Tem que ser igual a 120. 20 mais 40 é 60. 60 mais 60 dá 120. Então, 120 é igual ao nosso total. Então, o que isso significa? Que está correto, ok? Próximo exemplo. Divisão inversamente proporcional. Vamos lá. A diretamente proporcional, vou botar bem aqui no cantinho, diretamente proporcional nós multiplicamos. E a inversamente proporcional a gente vai dividir, ok? Então, bora aqui. Uma empresa pagará aos seus 3 funcionários um prêmio de R$ 3.340. Então, qual o valor total aqui? R$ 3.340. Esse prêmio será dividido em partes inversamente proporcionais às faltas cometidas durante o ano. Se os funcionários A, B e C faltaram respectivamente 5, 7 e 11 dias, quanto cada um recebeu? Então, o que a gente faz? A gente sabe que A mais B mais C vão ganhar. A gente sabe que A mais B mais C vão ganhar 3.340, ok? Então, deixa eu botar aqui. A mais B mais C, 3.340, ok? Vamos fazer essa resolução aqui na frente, porque... Deixa eu começar aqui, para a gente poder ter um espaçozinho, que essa continha é um pouquinho maior. Deixa eu... Então, vamos lá aqui, ó. A mais B mais C vai ser igual a 3.340. Então, vamos lá. O A a gente vai fazer o quê? O A vai ser a constante dividido o A aqui, ó. Ele faltou quantas vezes? 5. Então, a gente divide por 5. Então, a gente pega a constante e divide por 5. O B, constante e divide por 7. Porque, não é respectivamente, então, é o 7. E o C, a gente pega a constante e divide por 11. Ok? Então, vamos lá. A gente sabe que se a gente somar tudo isso aqui, vai dar 3.340. Então, vamos lá. K sobre 5, mais K sobre 7, mais K sobre 11 é igual a 3.340. Como que a gente faz aqui? É uma... Deixa eu botar isso aqui mais para cima, para a gente conseguir resolver. Vamos lá. K sobre 5
mais K sobre 7 mais K sobre 11 é igual a 3.340. Ou seja, a gente sabe que isso aqui é uma soma de fração, né? Fazer soma de fração, a gente faz o MMC. Mas aqui, como nesse caso todos os números são primos, né? Então a gente só multiplica, tá? 5 vezes 7 vezes 11, eu já fiz aqui, dá 385. Então, a gente faz isso aqui. Vamos pôr assim, 385, tá? 385 dividido por 5 vai dar 77. 77 vezes K, 77K. Mais 385 dividido por 7, 55. 55 vezes K, 55K. Mais 385 dividido por 11, que dá 35. 35 vezes K, 35K. Então, vamos lá. Isso aqui é igual a 385 aqui. Agora a gente só soma isso aqui, tá? Ah, não, pera, volta. Vamos fazer essa outra parte aqui logo. Aqui, ó, é 1, beleza? Não tem nada embaixo, é 1. 385 dividido por 1, 385. 385 vezes 3.340 vai dar 1.285.900. Ok? Então, agora a gente soma esse lado aqui. 77 mais 55 mais 35 vai dar 167K dividido por 385. Mas aí, o que a gente pode fazer para simplificar? Ó, vamos aqui facilitar a vida da gente. 385 não é igual aqui, então aqui a gente já corta, ó. Facilita a nossa vida, pronto. Então, a gente só resolve o que está em cima. Então, 167K é igual a 1.285.900. Está multiplicando, passa para cá, dividindo, né? 1.285.900 dividido por 167 vai ser igual a 7.700. Então, o nosso K é igual a 7.700, beleza? Vamos passar para o lado de cá. Então, ó, agora a gente vai substituir. A gente encontrou aqui atrás que A é igual a K sobre 5, o B é igual a K sobre 7 e o C é igual a K sobre 11. Então, a gente não descobriu o valor de K, a gente só substitui. K não é 7.700, então 7.700 dividido por 5, que vai dar 1.540. Aqui é a mesma coisa, 7.700 dividido por 5 vai dar, 7.700 dividido por 7. O B é 7, né? Ele faltou 7 vezes. Por 7 vai dar 1.100. E o C é 770 dividido por 11, que vai dar 700. Então, quanto que cada um vai receber? A vai receber 1.540, B 1.100, C 700. Tá correto? Vamos fazer a prova real? Como que é a prova real? A gente soma tudo e tem que dar o valor total, né? Então, vamos lá. 1.540 mais 1.100 mais 700. Vai dar os nossos
3.340. Então, está correto, beleza? E foi isso a nossa aula de hoje, falando aí sobre essa parte de divisões, né? Bem tranquilo, bem fácil. E vamos nos encontrar no próximo vídeo, na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido.